No dia em que minha nora me disse que eu era velha demais para cuidar dos meus próprios netos, eu chorei. Mas quando descobri o segredo dela, foi ela quem implorou de joelhos. Meu nome é Helena Cardoso Silva. Tenho 58 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que começou com uma frase que ainda ecoa na minha mente como um tiro. A senhora já está velha demais para cuidar das crianças. Essas palavras saíram da boca da minha nora, Patrícia, numa tarde de terça-feira que jamais vou esquecer. Era 15 de março, um dia que deveria ter sido comum, mas que se tornou o divisor de águas da minha existência. Eu estava na cozinha da minha casa, aquela mesma cozinha onde criei meu filho Rodrigo, onde preparei milhares de refeições com amor, onde escutei os primeiros passos dos meus netos. As paredes amarelas, que eu mesma pintei há 5 anos, testemunharam tantos momentos felizes. Naquela tarde, eu estava preparando o lanche da tarde para meus netos, Camila, de 7 anos, e Pedro, de 4. Era algo que eu fazia todos os dias há anos, um ritual sagrado que dava sentido à minha vida. Pão de açúcar, cortado em fatias finas, do jeito que Camila gostava. Manteiga bem espalhada, sem deixar nenhum cantinho seco, porque Pedro reclamava quando encontrava um pedacinho sem manteiga. Um copo de leite morno para cada um, na temperatura exata que eles preferiam. Eu conhecia cada detalhe, cada preferência, cada mania daquelas 2 criaturinhas que eram a luz dos meus olhos. Eles chegavam da escola correndo, sempre correndo, gritando "vovó", antes mesmo de atravessar o portão de ferro verde que meu falecido marido Roberto havia pintado. Aquele barulho de criança feliz, aquelas vozes agudas chamando por mim, era a música mais linda do mundo para meus ouvidos. Era o som que me fazia acordar todo dia com vontade de viver, que me dava energia para enfrentar a solidão de uma viúva de 58 anos. Mas naquela terça-feira, tudo foi diferente. Foi Patrícia quem atravessou meu portão, não os netos. Ela não bateu na porta como uma pessoa educada faria. Não cumprimentou, não sorriu. Simplesmente entrou na minha cozinha como se fosse a dona da casa, com aquela cara séria que eu já conhecia bem demais. Era a mesma expressão que ela fazia quando queria impor alguma coisa, quando queria mostrar quem mandava na família. Eu estava secando as mãos no pano de prato bordado, aquele que eu mesma havia feito durante as noites solitárias depois que Roberto morreu. Era um pano simples, com flores pequenas nas bordas, mas feito com tanto carinho que sempre me dava conforto segurá-lo. Naquele momento, eu segurava aquele pano como se ele fosse minha âncora, sem imaginar que minha vida inteira estava prestes a desmoronar. "Helena, precisamos conversar." A voz dela cortou o silêncio da cozinha como uma lâmina afiada. Ela não disse "boa tarde", não perguntou como eu estava, não demonstrou nenhuma gentileza. Falou comigo como se eu fosse uma funcionária que estava sendo demitida, não a sogra que sempre a tratou com carinho e respeito. "Claro, Patrícia. Quer um café? Acabei de fazer." Tentei manter a normalidade, aquela educação que minha mãe me ensinou desde pequena. Sempre oferecer algo para quem chega. Sempre tentar criar um ambiente acolhedor. Mas ela nem olhou para a cafeteira. "Não, obrigada. O que eu tenho para falar é rápido." Ela cruzou os braços numa postura que eu reconheci imediatamente. Era a mesma postura que ela adotava quando brigava com Rodrigo, quando queria mostrar que estava decidida e que não aceitaria discussão. Eu e Rodrigo decidimos que as crianças não vão mais vir aqui todos os dias. A senhora já está numa idade, como posso dizer, delicada. Não queremos que aconteça algum acidente. Ela falou isso olhando para as minhas mãos, como se elas fossem trêmulas, incapazes, perigosas. Mas minhas mãos estavam firmes, segurando aquele pano de prato que eu havia bordado com tanto cuidado. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Como se um buraco negro tivesse se aberto bem ali, no meio da minha cozinha, e estivesse me sugando para um vazio infinito. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como sinos fúnebres. Idade delicada. Acidente. Que acidente? Em 7 anos cuidando da Camila e 4 anos cuidando do Pedro, que acidente havia acontecido? "Patrícia, eu não entendo. Que acidente? Eu cuido dessas crianças há anos, nunca aconteceu nada. Elas estão sempre seguras comigo."
Minha voz saiu mais fraca do que eu queria, mas eu ainda tentava manter a calma, tentava entender o que estava acontecendo. Talvez fosse apenas um mal-entendido, talvez ela estivesse nervosa por algum outro motivo. Olha, Helena, a senhora sabe que eu respeito muito a senhora. Sempre respeitei. Mentira. Eu vi nos olhos dela que era mentira. Há meses ela vinha me tratando com frieza, fazendo comentários sobre minha idade, sobre minha forma de cuidar das crianças. Mas as crianças estão crescendo, precisam de uma rotina mais moderna, mais adequada à idade delas. Moderna? O que tinha de antiquado em dar amor, carinho, atenção? O que tinha de errado em contar histórias, fazer comida caseira, ensinar valores? Eu não conseguia entender aonde ela queria chegar com aquela conversa absurda. Eu vou buscá-las na escola agora. Não precisa mais se preocupar com isso. A senhora pode aproveitar para descansar mais, fazer suas coisas. Ela disse isso com um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que eu já havia visto quando ela mentia para outras pessoas, quando ela queria se livrar de alguma situação inconveniente. Naquele momento, eu senti uma dor no peito que não era física. Era uma dor da alma. Uma dor que nascia no fundo do coração e se espalhava pelo corpo inteiro como veneno. Aquelas crianças eram minha vida. Desde que meu marido Roberto morreu, há 13 anos, elas eram minha razão de acordar todo dia, minha fonte de alegria, meu propósito de existir. E o Rodrigo? Ele sabe disso? Ele concordou com essa decisão? Perguntei, ainda esperando que meu filho aparecesse para desfazer aquele pesadelo. Rodrigo era meu menino, meu único filho, aquele que eu havia criado sozinha depois que Roberto morreu. Ele não podia estar concordando com aquilo. Não o menino que eu criei com tanto amor, tanto sacrifício. Claro que sabe, foi ideia dele também. Ele está preocupado com a senhora, com seu estado. A senhora anda muito esquecida ultimamente, meio confusa. Ontem mesmo, a senhora esqueceu de dar o remédio da tosse para o Pedro. Patrícia cruzou os braços, e eu vi naquele gesto toda a frieza que ela guardava dentro do peito. Esquecida? Confusa? Eu, que lembrava de cada detalhe da vida dos meus netos? Eu, que sabia exatamente que horas eles tinham que tomar cada remédio, que dia era cada vacina, qual era o sabor de sorvete favorito de cada um? E quanto ao remédio da tosse do Pedro, eu não havia esquecido. Ele havia melhorado e o médico havia dito para parar de dar. Patrícia, eu não estou esquecida. Eu não estou confusa. Eu cuido dessas crianças com todo o amor e toda a atenção do mundo. Se há alguma coisa que vocês acham que eu posso melhorar, me digam. Eu posso mudar. Minha voz estava ficando trêmula, mas era de emoção, não de senilidade. Helena, a decisão já foi tomada. É melhor assim para todo mundo. As crianças vão ficar bem, não se preocupe. Elas vão continuar visitando a senhora aos finais de semana, quando eu e Rodrigo estivermos por perto para supervisionar. Supervisionar? Como se eu fosse uma babá incompetente que precisava de supervisão. Eu fiquei ali, parada no meio da minha própria cozinha, segurando aquele pano de prato como se ele fosse uma tábua de salvação no meio de um naufrágio. A casa, que minutos antes cheirava a carinho e expectativa, de repente ficou gelada como um cemitério. O silêncio era ensurdecedor. Eu ouvia apenas o tic-tac do relógio da parede, aquele relógio antigo que Roberto havia comprado no nosso primeiro aniversário de casamento, marcando os segundos de uma vida que estava sendo destruída bem na minha frente. Patrícia, por favor, vamos conversar melhor sobre isso. Eu posso mudar qualquer coisa que esteja incomodando vocês. Essas crianças são minha vida, são tudo que eu tenho. Eu tentei uma última vez, minha voz saindo quase em sussurro, como uma prece desesperada. Mas ela já estava se virando para ir embora. Helena, a decisão já foi tomada. É melhor a senhora se acostumar com a ideia. As crianças vão ficar bem, não se preocupe. E ela saiu pela porta da cozinha, atravessou minha sala, passou pelo meu quintal e foi embora, deixando para trás apenas o eco das suas palavras e o cheiro amargo da rejeição. Eu fiquei ali, sozinha na minha cozinha, olhando para os 2 copos de leite que eu havia preparado com tanto carinho. O leite ainda estava morno, na temperatura exata que Camila e Pedro gostavam, mas nunca mais seria bebido por eles.
Aqueles copos ali, cheios de leite que esfriaria e seria jogado fora, eram o símbolo perfeito do que havia acontecido comigo. Eu havia sido descartada, jogada fora como algo que não serve mais. Naquele momento, eu senti o peso dos meus 58 anos como nunca antes. Será que eu realmente estava velha demais? Será que eu era um fardo, um perigo para meus próprios netos? Será que todas aquelas tardes felizes, aqueles abraços, aquelas histórias contadas haviam sido apenas produto da minha imaginação? Será que eu realmente estava perdendo a capacidade de cuidar das pessoas que mais amava no mundo? Quando Camila e Pedro não apareceram naquela tarde, eu entendi que não era apenas uma conversa. Era uma sentença de morte para a minha vida como eu a conhecia. Eu havia sido julgada e condenada sem nem mesmo ter a chance de me defender, sem sequer saber quais eram as acusações contra mim. O pior de tudo era saber que meu próprio filho, aquele menino que eu criei com tanto amor, que eu protegi, que eu eduquei, que eu sustentei sozinha depois que Roberto morreu, estava por trás dessa decisão cruel. Era como se ele tivesse me dado uma punhalada no coração, mas usando a mão da esposa para não sujar as próprias mãos. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pela injustiça, pela solidão, pela sensação de ter me tornado invisível aos olhos da minha própria família. Chorei pela perda das vozes dos meus netos ecoando pela casa, pelo silêncio que agora dominaria minhas tardes, pela certeza de que eu havia me tornado um estorvo na vida das pessoas que eu mais amava. Mas o que eu não sabia era que aquela seria apenas a primeira de muitas dores que estavam por vir. E que no final seria também o começo da minha libertação, da descoberta de uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Porque às vezes é preciso tocar o fundo do poço para descobrir que ainda somos capazes de nadar até a superfície. Para entender completamente o que aconteceu naquela terça-feira terrível, preciso voltar no tempo e contar como eu cheguei até aqui. Preciso contar sobre a mulher que eu era antes de me tornar essa Helena quebrada, descartada, invisível. Porque nem sempre fui assim. Houve um tempo em que eu era forte, decidida, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Minha história começou aos 22 anos, numa manhã ensolarada de setembro, quando me casei com Roberto Silva na pequena igreja do bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Eu usava o vestido da minha mãe, um vestido simples de cetim branco que ela havia guardado com tanto cuidado. Roberto estava lindo no seu terno alugado, com aquele sorriso largo que me fazia derreter por dentro. Ele era um homem trabalhador, mecânico numa oficina pequena, mas honesta, com as mãos sempre sujas de graxa, mas o coração mais limpo do mundo. Eu trabalhava numa fábrica de tecidos no turno da manhã, e sonhávamos em construir nossa família, nossa vida, nosso cantinho de felicidade neste mundo tão difícil. Nossos primeiros anos de casamento foram de muita luta, mas também de muita alegria. Morávamos numa casinha alugada de 2 quartos, com um quintal pequeno e paredes que precisavam de uma demão de tinta. Mas era nossa. Era onde construímos nossos sonhos, onde planejamos nosso futuro. Roberto trabalhava de manhã à noite. Voltava para casa com as roupas sujas e o corpo cansado, mas sempre com um sorriso para mim. Às noites, depois do jantar, nós nos sentávamos no sofá velho que havíamos comprado usado, e Roberto me contava sobre seu dia, sobre os carros que havia consertado, sobre os clientes engraçados que apareciam na oficina. Eu contava sobre a fábrica, sobre as colegas de trabalho, sobre os tecidos bonitos que passavam pelas minhas mãos. Eram conversas simples, mas cheias de cumplicidade e amor. Rodrigo nasceu quando eu tinha 26 anos, num dia chuvoso de março que jamais esquecerei. Eu estava no hospital público há mais de 12 horas quando ele finalmente decidiu chegar ao mundo. Roberto ficou do lado de fora o tempo todo, porque naquela época os pais não podiam entrar na sala de parto. Quando a enfermeira veio avisar que havia nascido um menino saudável, Roberto chorou como uma criança. Lembro do cheiro do hospital, aquele cheiro de desinfetante misturado com o perfume das flores que Roberto trouxe. Rosas vermelhas, minhas preferidas, que ele havia comprado com o dinheiro que estava guardando para comprar uma ferramenta nova. Rodrigo era um bebê pequeno, pesou apenas 2 quilos e 800 gramas.
mas com um choro forte que enchia todo o quarto e anunciava ao mundo que ele havia chegado com muita vontade de viver. Desde o primeiro momento em que o coloquei no meu colo, eu soube que aquele menino seria a minha vida inteira. Seus olhinhos apertados, seus dedinhos pequenos e perfeitos, aquele cheiro de bebê recém-nascido que grudava na minha pele e no meu coração. Eu era mãe. Finalmente era mãe. Os primeiros anos foram difíceis, mas éramos uma família feliz. Roberto trabalhava ainda mais para sustentar a casa agora que éramos 3. E eu deixei a fábrica para cuidar do Rodrigo em tempo integral. Dinheiro era sempre curto, mas amor nunca faltou. Nossa casa pequena estava sempre cheia de risadas, de brincadeiras, de música. Lembro das noites em que Roberto chegava cansado do trabalho, mas ainda assim pegava Rodrigo no colo e ficava fazendo caretas que o bebê gargalhava sem parar. Lembro dos finais de semana em que íamos ao parque da cidade, Roberto levando Rodrigo nas costas e eu carregando a sacola com sanduíches caseiros e suco em garrafa térmica. Eram momentos simples, sem luxo, mas que hoje percebo que eram os mais preciosos da minha vida. Rodrigo cresceu como um menino alegre e esperto. Aprendeu a andar cedo. Aos 10 meses já estava correndo pela casa e aprontando todas. Falou as primeiras palavras aos 8 meses. Mamãe foi a primeira. Papai veio logo depois. Era uma criança curiosa que desmontava todos os brinquedos para ver como funcionavam por dentro, que fazia 1000 perguntas por dia, que me deixava exausta, mas completamente apaixonada. Quando Rodrigo fez 5 anos, conseguimos comprar nossa casa própria. Era pequena, apenas 2 quartos, mas era nossa. Lembro do dia em que recebemos as chaves. Roberto me carregou no colo para atravessar a porta pela primeira vez, como se fôssemos recém-casados. Rodrigo correu pela casa inteira, gritando de alegria, marcando seu território como um cachorrinho feliz. Pintamos a casa inteira num final de semana, os 3 juntos. Roberto cuidava das partes altas, eu pintava o que conseguia alcançar, e Rodrigo ajudava com um pincel pequeno, lambuzando mais ele mesmo do que as paredes. No final do dia, estávamos todos sujos de tinta, exaustos, mas felizes como nunca havíamos sido. Mas a vida tem dessas mudanças bruscas que a gente nunca espera, dessas revirávolas que destroem tudo em segundos. Roberto morreu quando eu tinha 45 anos, num acidente na oficina. Uma peça pesada se soltou de um guincho mal ajustado e caiu sobre ele. Os médicos disseram que foi instantâneo, que ele não sofreu. Pelo menos foi isso que me disseram para me consolar. Mas nada conseguia me consolar naqueles dias escuros. Rodrigo tinha 19 anos, estava no 2º ano da faculdade de administração, e de repente nossa vida virou de cabeça para baixo. O menino alegre e despreocupado se tornou um jovem sério e responsável da noite para o dia. Ele queria largar a faculdade para trabalhar e me ajudar, mas eu não deixei. Seu pai morreu sonhando em ver você formado. Eu disse, não vou deixar você jogar esse sonho fora. Lembro da noite em que voltamos do velório. A casa estava em silêncio, um silêncio diferente, definitivo, assombrado. O cheiro do café que Roberto sempre fazia de manhã ainda estava no ar, mas ele nunca mais faria aquele café forte e cheiroso que me acordava todos os dias. Eu me sentei na cozinha, no escuro, e chorei como nunca havia chorado na vida. Chorei pela solidão, pela saudade, pelo medo do futuro incerto. Mas no quarto ao lado, Rodrigo também chorava. Eu ouvia os soluços abafados do meu menino e soube que precisava ser forte pelos 2. Não podia me permitir o luxo de desmoronar completamente, porque ele precisava de mim. Nós só tínhamos um ao outro agora. Foram anos muito difíceis. Eu voltei para a fábrica e assumi dupla jornada para poder pagar a faculdade do Rodrigo e manter a casa. Saía de casa às 5 da manhã, trabalhava no turno da manhã na fábrica, voltava para casa para almoçar rapidamente e saía de novo para trabalhar numa loja de roupas até às 10 da noite. Chegava em casa exausta, com as pernas doendo e as costas em frangalhos. Minhas mãos ficaram calejadas do trabalho repetitivo na fábrica. Meus pés inchavam de ficar em pé o dia inteiro na loja. Minha vista ficou cansada de costurar até tarde da noite para ganhar um dinheiro extra. Mas eu não podia parar. Rodrigo precisava estudar, precisava ter um futuro melhor que o nosso.
Precisava realizar os sonhos que Roberto não pôde ver realizados. Lembro das noites em que eu chegava em casa e encontrava Rodrigo estudando na mesa da cozinha, cercado de livros e cadernos. Ele sempre levantava os olhos quando me ouvia chegar e me dava um sorriso cansado, mas carinhoso. "Oi, mãe. Já jantou?" Ele sempre perguntava isso, sempre se preocupava comigo, mesmo estando sobrecarregado com os estudos e com a falta do pai. Eu esquentava alguma coisa simples, um ovo frito, um macarrão instantâneo, um sanduíche de mortadela, e nós dois comíamos em silêncio, exaustos demais para conversar, mas encontrando conforto na presença um do outro. Rodrigo me contava sobre as aulas, sobre os professores, sobre os trabalhos que tinha que fazer. Eu o incentivava sempre, mesmo quando o cansaço estava me matando por dentro. Nos finais de semana, quando eu finalmente podia descansar um pouco, Rodrigo insistia em me ajudar com os afazeres domésticos. Ele lavava a louça, varria a casa, fazia compras no mercado. "Mãe, deixa que eu faço", ele dizia sempre. "A senhora já trabalha demais durante a semana." Era meu menino cuidando de mim, da mesma forma que eu cuidava dele. Quando Rodrigo se formou, eu chorei de alegria na formatura. Ver aquele menino que eu havia criado sozinha, que eu havia sustentado com tanto sacrifício, subir no palco para receber o diploma, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Roberto estaria tão orgulhoso se pudesse estar ali. Rodrigo conseguiu um emprego bom numa empresa de logística logo depois da formatura, e finalmente nossa vida começou a melhorar. Ele quis me ajudar com as contas da casa, mas eu insisti que ele guardasse dinheiro para o futuro. "Você vai querer casar, ter filhos, comprar sua casa. Precisa estar preparado", eu dizia sempre. E ele sempre respondia: "Mãe, a senhora sempre cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar da senhora." Aos 30 anos, Rodrigo conheceu Patrícia numa festa da empresa. Ela era bonita, bem vestida, formada em marketing, com aquele jeito moderno e confiante que eu nunca tive. Quando ele a trouxe para me conhecer, eu fiquei genuinamente feliz. Meu menino merecia ser feliz, merecia ter alguém especial na vida, merecia constituir sua própria família. Patrícia foi simpática naquele primeiro encontro. Elogiou minha comida, disse que Rodrigo falava muito bem de mim, me ajudou a servir o jantar e a lavar a louça depois. Ela parecia uma moça educada e carinhosa, e eu pensei que seria uma boa esposa para meu filho. O casamento foi lindo, numa igreja grande no centro da cidade. Eu usei um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, o vestido mais caro que eu já havia comprado na vida. Chorei quando vi Rodrigo no altar, tão bonito, tão homem, tão diferente daquele bebê pequeno que eu havia segurado nos braços pela primeira vez 32 anos antes. Naquele momento, caminhando com ele até o altar para entregá-lo à sua noiva, eu senti que minha missão estava cumprida. Ele era feliz, tinha uma profissão, uma esposa que o amava, um futuro brilhante pela frente. Roberto estaria orgulhoso do homem que nosso menino havia se tornado. Quando Camila nasceu 2 anos depois, eu pensei que meu coração ia explodir de tanta alegria. Aquela menininha pequenininha, com os olhos grandes e curiosos do pai e o nariz pequeno da mãe, era a continuação da nossa família. A prova de que o amor continua, de que a vida segue em frente. Rodrigo me pediu para ajudar com ela e eu aceitei de braços abertos. Patrícia voltou ao trabalho depois da licença maternidade e eu me tornei a segunda mãe da Camila. Buscava ela na creche, dava banho, fazia comida, contava histórias, cantava cantigas de ninar. Ela me chamava de vovó, mas eu sabia que era muito mais que isso. Eu era sua parceira de brincadeiras, sua companheira de tardes de desenho, seu colo quando ela tinha pesadelos ou quando se machucava brincando. Foram os melhores anos da minha vida desde a morte do Roberto. Eu tinha propósito novamente, tinha alguém que precisava de mim, que me amava incondicionalmente, que me fazia sentir útil e importante. Camila era uma criança doce e inteligente, sempre curiosa, sempre pronta para aprender coisas novas. Quando Pedro nasceu 3 anos depois, eu pensei que não era possível ser mais feliz do que já era. Agora eram 2 pequenos correndo pela minha casa, enchendo os dias de barulho e alegria, de risadas e travessuras. Pedro era mais arteiro que Camila, sempre aprontando alguma coisa,
sempre testando os limites, mas com um sorriso que derretia qualquer coração e me fazia perdoar qualquer travessura. Lembro do cheiro dos dois depois do banho, aquele cheiro de criança limpa misturado com talco e sabonete. Lembro das tardes em que eles cochilavam no sofá, um de cada lado, e eu ficava ali, só olhando, sentindo uma gratidão imensa por aquela vida, por aquele presente que Deus havia me dado. Eles eram minha recompensa por todos os anos de luta, por todas as noites em claro, por todos os sacrifícios que havia feito. Mas com o tempo, comecei a perceber que Patrícia estava mudando. Sutilmente no início, depois mais abertamente, ela começou a fazer comentários sobre minha forma de cuidar das crianças. Helena, acho que o Pedro está comendo muito doce aqui em casa. Talvez seja melhor diminuir. Ou então, Camila chegou com a roupa muito suja ontem. Talvez seja melhor eles brincarem menos no quintal. Eu tentava agradar, mudava pequenas coisas na rotina das crianças. Diminuía o doce, controlava mais as brincadeiras no quintal, tomava mais cuidado com as roupas, mas parecia que nunca era o suficiente. Patrícia sempre encontrava algo para criticar, sempre de forma educada, mas com uma frieza que eu sentia na alma. Helena, você não acha que a Camila está ficando muito manhosa? Talvez seja porque você faz todas as vontades dela. Pedro não deveria estar usando fralda ainda, não acha? Todas as crianças da idade dele já largaram. Eles estão ficando muito dependentes da senhora. Isso não é bom para o desenvolvimento deles. Quando eu comentava essas críticas com Rodrigo, ele sempre minimizava. Mãe, ela está só preocupada com as crianças. É normal uma mãe querer o melhor para os filhos. Mas eu sentia que havia algo mais por trás daqueles comentários. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava inquieta. Nos últimos 2 anos, as críticas ficaram mais diretas e mais frequentes. Patrícia começou a questionar abertamente se eu tinha energia para correr atrás das crianças, se minha visão estava boa o suficiente para supervisioná-las atravessando a rua, se eu não estava ficando muito emotiva com eles. Helena, ontem o Pedro me disse que a senhora chorou vendo um filme de princesa com eles. Isso pode confundir a cabeça de uma criança. Camila está muito grudada na senhora. Acho que ela precisa aprender a ser mais independente. A senhora não acha que está na hora de diminuir um pouco? Aproveitar para descansar mais? Cuidar mais de si mesma? Cada palavra era como uma pequena facada no meu coração. Cada crítica era como uma gota de veneno sendo despejada na minha autoestima. Mas eu engolia a dor e continuava. Porque aquelas crianças eram minha vida, minha razão de existir. Porque eu sabia que elas me amavam, que eu fazia diferença na vida delas. Porque eu acreditava que o amor que eu dava era mais forte que qualquer crítica injusta. Até aquela terça-feira terrível, quando descobri que nem mesmo o amor mais puro e incondicional é suficiente quando as pessoas decidem que você não serve mais, que você é um estorvo, que você é velha demais para ser útil. Até aquela terça-feira, quando minha vida desmoronou completamente e eu descobri que aos 58 anos eu ainda tinha muito que aprender sobre a crueldade das pessoas e sobre minha própria força interior. Depois daquela terça-feira que mudou minha vida para sempre, eu me transformei numa mulher fantasma na minha própria casa. Minha vida virou um inferno silencioso, um vazio ensurdecedor que me consumia por dentro como um câncer da alma. Eu acordava todos os dias às 6 da manhã, como sempre fiz durante toda a minha vida adulta, mas agora não tinha mais propósito, não tinha mais razão para levantar da cama. Preparava café só para mim, uma xícara solitária numa mesa que costumava estar cheia de vida. Comia pão amanhecido com manteiga, mastigando sem sabor, engolindo sem prazer. E ficava ali, sentada na mesa da cozinha, que tantas vezes havia sido palco de risadas e conversas animadas, olhando para o relógio e contando os minutos de uma existência que havia perdido completamente o sentido. Às 7h30 da manhã, eu sabia exatamente o que estava acontecendo na casa do meu filho. Camila estaria acordando, esfregando os olhinhos sonolentos, perguntando pela vovó. Pedro estaria fazendo birra para escovar os dentes, como sempre fazia, e só eu sabia o truquinho de cantar a música do jacaré para fazer ele abrir a boca.
Eles estariam tomando café da manhã, se preparando para mais um dia na escola, mas eu não estava mais lá para fazer parte dessa rotina que havia sido minha vida durante anos. As primeiras semanas foram as piores da minha existência. Uma tortura lenta e constante que me corroía por dentro. Eu passava em frente à escola na hora da saída, escondida atrás de uma árvore grande, só para ver os rostinhos deles de longe. Era uma necessidade física, quase animal, de pelo menos colocar os olhos naquelas crianças que eram pedaços do meu coração. Camila sempre olhava para os lados quando saía da escola, procurando alguém com aqueles olhos grandes e curiosos. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava me procurando, que sentia minha falta tanto quanto eu sentia a dela. Pedro corria direto para o portão, como sempre fez. Mas quando via que era Patrícia quem estava esperando no lugar da vovó, seu sorriso diminuía visivelmente e ele ficava mais quieto, mais cabisbaixo. Aquela visão me partia o coração todos os dias, mas eu não conseguia parar de ir. Era como uma droga, uma necessidade doentia de pelo menos vê-los, mesmo que de longe, mesmo que isso me causasse uma dor insuportável. Eu voltava para casa chorando, me sentindo patética e rejeitada. Mas no dia seguinte, lá estava eu de novo, atrás da mesma árvore, sofrendo a mesma dor. Tentei ligar para Rodrigo várias vezes durante essas primeiras semanas, mas ele sempre estava ocupado demais para falar comigo. "Mãe, estou numa reunião, vou te ligar depois", ele dizia com uma voz fria e distante que eu não reconhecia. "Mãe, estou no trânsito, não posso falar agora. Mãe, as crianças estão fazendo lição, melhor conversarmos outro dia." Mas a ligação prometida nunca vinha. Meu telefone ficava mudo, como se toda a minha família tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. Era como se eu tivesse morrido para eles, como se Helena Cardoso Silva tivesse deixado de existir naquela terça-feira maldita. Quando finalmente consegui falar com Rodrigo, depois de insistir por dias, a conversa foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Pior que a rejeição da Patrícia, pior que o silêncio das últimas semanas. "Rodrigo, meu filho, eu preciso entender o que está acontecendo. Por que vocês não querem mais que eu cuide das crianças? O que eu fiz de errado?" Minha voz tremeu desde a primeira palavra, mas eu tentei manter a dignidade. Tentei soar como uma mãe preocupada, não como uma mulher desesperada. "Mãe, é que a Patrícia está certa. A senhora está numa idade que, bem, as crianças dão muito trabalho. Elas são agitadas, precisam de alguém com mais energia, mais disposto a correr atrás delas. A senhora merece descansar depois de tanto tempo cuidando de todo mundo." Ele falou isso com uma voz estranha, mecânica, como se tivesse decorado as palavras, como se estivesse lendo um roteiro escrito por outra pessoa. "Descansar? Rodrigo, essas crianças são minha vida. Eu não estou cansada. Eu estou bem. Eu tenho energia de sobra para elas. Eu cuido delas há anos, sem problema nenhum, sem acidente nenhum, com todo o amor do mundo." Eu senti a dor subindo pela garganta, ameaçando se transformar em choro descontrolado. "Mãe, a senhora está ficando diferente, mais esquecida, mais confusa. Ontem mesmo, a Patrícia me contou que a senhora esqueceu de dar o remédio do Pedro. E na semana passada, deixou a Camila ir para a escola sem a lancheira." Cada palavra dele era como um tiro no meu peito. "Rodrigo, eu não esqueci o remédio do Pedro. O médico disse para parar de dar quando ele melhorasse. E ele melhorou. E a Camila não esqueceu a lancheira. Ela pediu para comer na escola naquele dia, porque era aniversário de um coleguinha." Eu tentei explicar, mas percebi que minha voz estava soando desesperada, defensiva. "Mãe, a decisão já foi tomada. É melhor assim para todo mundo. As crianças vão ficar bem, a senhora vai poder cuidar melhor de si mesma. E nós vamos ter mais tranquilidade, sabendo que todo mundo está seguro." E ele desligou o telefone, me deixando ali, segurando o aparelho como se fosse a última ligação da minha vida. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas no corpo. Chorei pela injustiça terrível de ser julgada e condenada sem ter direito à defesa. Chorei pela solidão que me consumia como um bicho feroz. Chorei pela sensação horrível de ter me tornado inútil, descartável, invisível para as pessoas que eu mais amava no mundo.
Mas o que mais doía, o que mais me devastava por dentro, era saber que meu próprio filho, aquele menino que eu criei com tanto amor e sacrifício, que eu protegi com minha própria vida, estava me abandonando na minha hora de maior necessidade. Os dias começaram a se arrastar como lesmas. Eu tentava ocupar a mente com outras coisas, mas tudo na minha casa me lembrava das crianças. O programa de desenho que passava na televisão às 4 da tarde, o sorvete que eu via no freezer do supermercado, o parquinho que ficava no caminho para a padaria. Tudo era uma tortura constante, uma lembrança dolorosa do que eu havia perdido. Comecei a evitar sair de casa porque não suportava encontrar outras avós levando seus netos na escola, brincando com eles na praça, fazendo compras no mercado com aqueles pequenos ajudantes tagarelas. Ver outras famílias felizes me fazia sentir ainda mais sozinha, ainda mais rejeitada. Dona Marlene, minha vizinha e única amiga verdadeira, tentava me animar sempre que me via no quintal. Helena, essas coisas passam. Você vai ver, daqui a pouco eles vão sentir sua falta e tudo volta ao normal, ela dizia com aquela voz carinhosa de quem realmente se importa. Mas eu sabia que ela estava apenas sendo gentil. A verdade amarga era que eu havia sido descartada como um móvel velho que não serve mais para nada. Marlene, eles me acham senil, acham que eu sou um perigo para as crianças. Como é que eu vou provar que eles estão errados se eles nem querem mais falar comigo? Eu desabafava com ela por cima da cerca, tentando não chorar na frente de mais alguém. Helena, você é a mulher mais lúcida e capaz que eu conheço. Tem alguma coisa errada nessa história toda. Uma nora não pode simplesmente decidir afastar uma avó dos netos sem uma boa razão. Dona Marlene sempre foi uma mulher sábia, e suas palavras plantaram uma sementinha de suspeita na minha cabeça. Foi num sábado chuvoso, 3 semanas depois daquela conversa terrível com Rodrigo, que minha vida mudou completamente de novo. Eu havia ido ao banco resolver uns papéis da aposentadoria, uma burocracia chata que eu vinha adiando há meses. Estava esperando na fila, meio desanimada, quando ouvi uma conversa que gelou meu sangue nas veias. Ela está devendo uma fortuna. Mais de 50 mil reais só em jogos online. A situação está desesperadora. A voz era baixa, sussurrada, mas eu reconheci imediatamente. Era Patrícia falando no celular ali perto, achando que ninguém estava prestando atenção. Meu coração disparou. 50 mil reais em jogos? Minha nora estava viciada em apostas online? Era isso que havia por trás de toda aquela frieza, de toda aquela rejeição? Não, ele não sabe de nada ainda. Eu consegui esconder até agora, inventando desculpas para as despesas. Mas a coisa está ficando muito complicada. Os credores estão ameaçando me processar, estão falando em penhora. Ela pausou, ouvindo a pessoa do outro lado da linha, e eu me aproximei discretamente, fingindo ler um folheto bancário. A sogra tinha uns 15 mil reais guardados numa poupança para a educação dos meninos. Eu já consegui acessar a conta e peguei a metade, mas preciso do resto urgentemente. Por isso tive que afastar ela das crianças. Ela ia descobrir quando fosse mexer no dinheiro e aí seria o fim de tudo. Meu mundo desabou naquele momento. 15 mil reais que eu havia guardado centavo por centavo, trabalhando dupla jornada, fazendo economia em tudo, para garantir um futuro melhor para meus netos. Não posso falar nada para o Rodrigo agora. Ele vai ficar furioso se souber que eu mexi no dinheiro das crianças. É melhor manter a velha bem longe e resolver isso sozinha, sem ninguém descobrir. Ela falou velha, com tanto desprezo, tanto nojo, que eu senti uma punhalada no peito. Eu fiquei ali, paralisada, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença de morte. Patrícia continuou falando, explicando para a pessoa do telefone como havia falsificado minha assinatura para acessar a conta poupança, como havia convencido Rodrigo de que eu estava confusa e esquecida para justificar qualquer suspeita que pudesse surgir. Ela é muito boba e ingênua, nunca desconfiou de nada. Sempre foi fácil manipulá-la porque ela quer agradar todo mundo. Agora que consegui afastá-la das crianças, tenho tempo e liberdade para resolver tudo sem ela perceber e estragar meus planos. A risada cruel dela ecoou no meu ouvido como um tiro de canhão. O velho está completamente fora de cogitação agora. Rodrigo acredita em tudo que eu falo sobre ela estar gagá. Ele tem até pena da mãe, imagina só.
Acha que está fazendo um favor protegendo as crianças de uma avó desequilibrada. Mais risadas, mais crueldade. Naquele momento, num átimo de segundo, eu entendi tudo com uma clareza cristalina. Não era sobre minha idade, não era sobre minha capacidade de cuidar das crianças, não era sobre proteção ou amor. Era sobre dinheiro sujo, sobre vício, sobre roubo. Era sobre me afastar para que ela pudesse saquear o futuro dos meus netos sem que eu descobrisse e impedisse. Quando ela desligou o telefone, eu estava tremendo da cabeça aos pés. Mas não era de medo ou tristeza como nas últimas semanas. Era de raiva. Uma raiva purificadora que eu nunca havia sentido na vida. Uma raiva que queimava no meu peito como fogo sagrado e me dava uma força que eu não sabia que possuía. Aquela mulher maldita havia destroçado minha vida. Havia me afastado dos meus netos adorados. Havia envenenado meu filho contra mim. Havia me feito acreditar que eu era incapaz e senil, tudo para encobrir seus vícios nojentos e roubar o dinheiro que eu havia guardado com tanto sacrifício para garantir o futuro das crianças. Eu segui Patrícia discretamente até a saída do banco, mantendo distância, mas sem perdê-la de vista. Ela entrou numa casa lotérica na esquina e ficou ali por quase 1 hora, provavelmente jogando o dinheiro roubado que havia sacado da conta dos meus netos. Quando saiu, tinha o rosto vermelho e a expressão tensa de quem havia perdido tudo de novo. Voltei para casa com a cabeça fervilhando de raiva e indignação, mas também com uma determinação férrea que eu não sentia há anos. Fui direto para o meu quarto, abri a gaveta onde guardava todos os documentos importantes e procurei os extratos da conta poupança que eu havia aberto para Camila e Pedro. Quando olhei os papéis com atenção, confirmei o que já sabia no meu coração. Metade do dinheiro havia desaparecido nos últimos 2 meses, com saques feitos numa agência que eu nunca havia pisado na vida, com uma assinatura que tentava imitar a minha, mas que qualquer perito detectaria como falsificação. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, eu não chorei. Não derramei uma lágrima sequer. Eu fiquei ali, sentada na minha cama, planejando cada passo do que fazer, porque agora eu sabia a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de mudar tudo. Patrícia havia cometido um erro fatal ao me subestimar. Ela havia pensado que eu era apenas uma velha boba e ingênua, que seria fácil de manipular e descartar. Mas ela não conhecia a Helena, que havia lutado sozinha para criar um filho, que havia trabalhado dupla jornada sem reclamar, que havia enfrentado a viuvez com dignidade e coragem. Ela não conhecia a mulher de ferro que existia por baixo da avó carinhosa e acolhedora. Porque uma coisa eu aprendi nos meus 58 anos de vida. Quando alguém mexe com sua família, com seu sangue, com o futuro dos seus netos, você não pode ficar em silêncio. Você precisa lutar com todas as suas forças. A guerra havia começado oficialmente. E pela primeira vez em semanas, eu me senti completamente viva novamente, pronta para a batalha que se aproximava. Acordei na segunda-feira com uma clareza mental que eu não sentia há semanas. Não era mais aquela mulher quebrada e desesperada que chorava pelos cantos da casa como um fantasma. Era a Helena Cardoso Silva de volta. A mesma mulher que havia enfrentado a morte prematura do marido, que havia criado um filho sozinha contra todas as adversidades, que havia trabalhado dupla jornada sem reclamar uma única vez. E agora eu tinha uma missão sagrada: recuperar minha vida e proteger o futuro dos meus netos. A primeira coisa que fiz foi procurar Dona Marlene. Ela estava regando as violetas no quintal quando eu bati na porta, ainda de camisola e chinelos, com aquela pressa de quem não pode perder nem 1 minuto sequer. Helena, que bom te ver. Nossa, fazia tempo que eu não via você tão cedo na rua. Como você está? Ela me olhou com aquele carinho maternal de sempre, mas percebi que havia uma preocupação genuína em seus olhos castanhos. Marlene, eu preciso da sua ajuda. Você conhece algum advogado de confiança? Alguém que entenda de questões familiares e de crime? Perguntei, entrando direto no assunto sem rodeios. Não tinha tempo para conversas sociais. Ela parou de regar as plantas imediatamente e me olhou com surpresa e curiosidade. Advogado? Helena, minha filha, o que aconteceu? Você está com cara de quem não dormiu a noite inteira.
Ela me convidou para sentar na varanda, naquela mesinha de plástico onde tantas vezes havíamos tomado café e conversado sobre a vida. Contei tudo para ela, cada detalhe sórdido da conversa que havia escutado no banco, cada centavo que havia sido roubado da conta dos meus netos, cada mentira que havia sido contada para me afastar das crianças. Marlene ficou indignada, batendo o punho na mesa pequena e fazendo as xícaras de café tremerem. Minha filha, isso é crime! Isso é roubo, falsificação, calúnia! Você precisa denunciar essa mulher imediatamente. Ela estava quase gritando de indignação, com o rosto vermelho de raiva. Como é que alguém é capaz de fazer uma maldade dessas? Roubar o futuro de 2 crianças inocentes? Eu sei, Marlene, mas primeiro eu preciso juntar todas as provas, organizar tudo certinho. Eu não posso errar nenhum passo, porque se eu errar, ela pode se safar e continuar destruindo minha família. Expliquei meu plano inicial, e ela imediatamente me deu o nome de Dr. Antônio Mendes, um advogado que havia ajudado a família dela numa questão complicada de herança alguns anos antes. Dr. Antônio Mendes tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados e uma seriedade profissional que me transmitiu confiança desde o primeiro aperto de mão. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com estantes cheias de livros de direito e um ar de competência que me tranquilizou. Quando contei minha história completa, ele fez anotações detalhadas num bloco amarelo e me orientou sobre como proceder. Dona Helena, o que sua nora fez configura apropriação indébita qualificada e falsificação de documento público. São crimes graves que podem render de 2 a 6 anos de prisão. Ele parou de escrever e me olhou diretamente nos olhos com aquela franqueza que só pessoas honestas possuem. Mas antes de qualquer medida legal drástica, sugiro que a senhora tente uma conversa direta com ela. Às vezes, quando as pessoas sabem que foram descobertas, elas preferem resolver as coisas de forma civilizada para evitar um escândalo público. Ele estava certo, e eu sabia disso. Precisava dar uma última chance para Patrícia fazer a coisa certa, mesmo sabendo no fundo do coração que ela provavelmente não faria. Mas eu queria ter a consciência tranquila de que havia tentado todos os caminhos antes de partir para medidas mais drásticas que poderiam afetar as crianças também. Dr. Antônio, e se ela negar tudo? E se ela inventar mais mentiras? Perguntei, porque essa possibilidade me aterrorizava. Já havia sido enganada uma vez, não podia permitir que acontecesse de novo. Por isso, vamos nos preparar adequadamente. A senhora vai juntar todas as provas possíveis antes da conversa. Extratos bancários, comprovantes de saque, registros de apostas se conseguir. E durante a conversa, vai gravar tudo. Ele me explicou que no Brasil, gravar conversas próprias é legal, desde que a pessoa seja participante do diálogo. Passei o resto da semana me preparando como uma detetive profissional. Fui ao banco e pedi uma cópia completa de todos os extratos da conta poupança dos netos, incluindo cópias dos comprovantes de saque com as assinaturas falsificadas. O gerente, Sr. Carlos, que me conhecia há anos, ficou chocado quando expliquei a situação. Dona Helena, isso é muito sério. Vou providenciar também um laudo técnico comparando essas assinaturas com a sua assinatura verdadeira que temos no cadastro. Ele foi extremamente prestativo e me prometeu que o banco colaboraria com qualquer investigação necessária. Fui à casa lotérica, onde havia visto Patrícia, e consegui falar com o gerente, um rapaz jovem mais responsável. Expliquei que estava investigando um possível vício em jogos de uma pessoa da família e precisa de informações. Ele não podia dar detalhes específicos por questões de privacidade, mas confirmou que uma mulher com a descrição de Patrícia era cliente frequente, sempre apostando valores altos e sempre perdendo. Olha, dona, eu não posso dar nomes nem valores, mas essa pessoa que a senhora descreveu, ela tem um problema sério. Vem aqui quase todos os dias, às vezes 2, 3 vezes no mesmo dia. E sempre sai daqui nervosa, vermelha, porque perdeu tudo. O rapaz falou com pena genuína na voz. Também comprei um gravador pequeno e discreto, daqueles que cabem na palma da mão. Dr. Antônio me orientou que, se eu fosse conversar com Patrícia, seria fundamental registrar tudo. No caso de ela negar posteriormente ou inventar uma versão diferente dos fatos, a gravação pode ser decisiva.
Ele explicou com aquela precisão técnica que me dava segurança. Juntei cada papel, cada prova, cada evidência com o cuidado obsessivo de alguém que sabe que está lidando com o futuro da própria família. Organizei tudo em pastas separadas. Uma para os extratos bancários, outra para os comprovantes de saque falsificados, outra para as informações sobre o vício em jogos. Na sexta-feira, quando me senti completamente preparada, liguei para Patrícia. Controlei minha voz para soar calma e natural, sem deixar transparecer nem raiva, nem suspeita. Patrícia, preciso falar com você sobre uma questão importante relacionada às crianças. Pode vir aqui em casa hoje à tarde? Ela hesitou por alguns segundos, claramente surpresa com meu tom cordial depois de semanas de distanciamento, mas acabou concordando. Preparei a casa com o cuidado de quem está organizando um campo de batalha. Arrumei a mesa da sala, preparei café fresco e biscoitos caseiros, como sempre fazia quando recebia visitas. Queria manter a normalidade, a educação, a civilidade. Mas desta vez, o gravador estava escondido na gaveta da mesa, já ligado e testado. Eu não queria partir para o ataque imediatamente. Queria dar a ela a oportunidade de confessar espontaneamente, de mostrar um mínimo de decência. Quando Patrícia chegou, pontualmente às 15h, ela estava visivelmente nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente, ela evitava contato visual direto e tinha aquele jeito inquieto de quem está com a consciência pesada. Helena, o que é que você queria falar comigo? Ela recusou o café que ofereci e ficou em pé, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Patrícia, sente-se, por favor. Precisamos conversar sobre algumas coisas importantes relacionadas ao futuro das crianças. Minha voz estava calma, mas firme. Ela se sentou na ponta da cadeira, claramente desconfortável, cruzando e descruzando as pernas nervosamente. Eu sei que você está passando por dificuldades financeiras. Comecei devagar, como um pescador que solta a linha aos poucos, observando cada microexpressão no rosto dela. Ela empalideceu instantaneamente, mas tentou manter a compostura com um sorriso forçado. Eu não sei do que você está falando, Helena. Nossas finanças estão bem, obrigada pela preocupação. Ela cruzou os braços numa postura defensiva que confirmou todas as minhas suspeitas. Patrícia, eu sei sobre os jogos online. Eu sei sobre as dívidas de R$50 mil. E eu sei sobre o dinheiro que você roubou da conta dos meus netos. Disse isso olhando diretamente nos olhos dela, sem desviar o olhar nem por um segundo, deixando que cada palavra penetrasse como uma lâmina afiada. O rosto dela desmoronou completamente. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar ali mesmo na minha sala. Ela ficou branca como papel, depois vermelha como tomate, e suas mãos começaram a tremer de forma descontrolada. Era a reação de alguém que havia sido pego em flagrante. Helena, eu posso explicar. Não é bem assim. Ela começou a gaguejar, procurando desesperadamente por uma desculpa, por uma mentira que pudesse salvá-la. Mas eu levantei a mão para interrompê-la com autoridade. Não precisa explicar nada, Patrícia. Eu ouvi você falando no telefone no banco sábado passado. Eu sei de tudo. Eu sei que você falsificou minha assinatura para acessar a conta poupança, que você me afastou das crianças para poder roubar o dinheiro delas sem que eu descobrisse, que você fez meu filho acreditar que eu estava senil e confusa. Cada palavra saía da minha boca com a precisão de uma bala de revólver. Patrícia começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de desespero puro de quem acabou de ver sua vida inteira desmoronar. Helena, por favor, me perdoe. Eu não queria que chegasse a isso. Eu estava desesperada, as dívidas estavam me sufocando, eu não sabia mais o que fazer. Você destruiu minha vida, Patrícia. Você me afastou dos meus netos adorados, envenenou meu filho contra mim, me fez acreditar que eu era incapaz e senil, tudo para encobrir seus vícios nojentos. Minha voz estava ficando mais alta, toda a raiva reprimida começando a vazar. Mas eu me controlei para não perder a razão. Eu vou devolver tudo, Helena. Eu prometo, solenemente. Só me dê uma chance, por favor. Ela estava implorando agora, as lágrimas escorrendo pelo rosto destruído. Mas eu sabia que eram lágrimas de conveniência. Como você vai devolver, Patrícia? Você gastou tudo apostando online. Você não tem nada para devolver.
E mesmo que tivesse, isso não apagaria o que você fez comigo e com as crianças. Eu me levantei e fui até a gaveta, pegando todas as provas que havia juntado meticulosamente. Helena, pelo amor de Deus, o que você vai fazer com esses papéis? Ela viu os documentos em minhas mãos e entrou em pânico total, levantando da cadeira como se fosse tentar me impedir. Eu vou fazer o que deveria ter feito desde o primeiro dia. Vou contar a verdade para Rodrigo. Vou mostrar para ele exatamente quem você é e o que você fez. Coloquei os papéis na mesa, bem na frente dela, como evidências num tribunal. Não, Helena, por favor. Se o Rodrigo souber de tudo isso, ele vai me deixar na mesma hora. Eu vou perder minha família, minha casa, tudo. Ela se levantou e veio em minha direção com os braços estendidos, como se fosse me segurar fisicamente. Você já perdeu tudo, Patrícia. No momento em que decidiu roubar o futuro dos meus netos, no momento em que decidiu me afastar deles para encobrir seus crimes, você já havia perdido o direito de ser chamada de família. Eu me afastei dela, mantendo distância segura, mas sem demonstrar medo. O que você quer de mim? Dinheiro? Eu não tenho como pagar agora, mas posso parcelar, posso assinar um documento, qualquer coisa. Você quer me ver na cadeia? É isso? Ela estava desesperada, gritando, completamente fora de controle. Eu quero minha família de volta, Patrícia. Eu quero que você conte a verdade para Rodrigo. Eu quero que você me peça desculpas na frente das crianças por ter mentido sobre mim. E eu quero que você procure ajuda profissional para seu vício antes que destrua outras vidas. Minha voz estava firme e decidida, cada palavra carregada de autoridade. E se eu não fizer isso? Se eu me recusar? Ela me desafiou numa última tentativa de recuperar algum controle da situação, mas sua voz tremia de medo. Se você não fizer isso, eu vou à polícia segunda-feira de manhã, primeira hora. Eu vou denunciar você por apropriação indébita qualificada e falsificação de documento. Você vai responder criminalmente por tudo que fez e a história toda vai virar caso de polícia. Eu falei isso com uma calma que impressionou até a mim mesma. Foi então que aconteceu algo que jamais esquecerei. Patrícia caiu de joelhos ali mesmo, no meio da minha sala, soluçando descontroladamente. Helena, por favor, tenha piedade de mim. Eu errei. Eu sei que errei gravemente. Mas eu não aguento mais viver assim, com essa pressão, com essas dívidas, com essa mentira toda. Eu vou fazer tudo o que você está pedindo, absolutamente tudo. Só não me denuncie à polícia. Ver aquela mulher ali, de joelhos no meu chão, me implorando perdão, deveria ter me dado uma satisfação imensa. Deveria ter sido meu momento de triunfo, minha vingança doce contra quem havia destruído minha vida. Mas tudo que eu senti foi uma pena profunda. Pena de uma mulher que havia destruído sua própria vida e a de outras pessoas por causa de um vício terrível, de uma doença que a controlava completamente. Levante-se, Patrícia. Por favor, levante-se. Estendi a mão para ajudá-la, porque mesmo depois de tudo que ela havia feito comigo, eu não conseguia ver outro ser humano se humilhando daquela forma. Você tem até domingo à noite para contar tudo para Rodrigo. Se até segunda-feira de manhã eu não tiver meus netos de volta, se você não se retratou publicamente do que disse sobre mim, eu vou fazer o que precisa ser feito. Helena, muito obrigada. Muito obrigada por me dar essa chance. Ela se levantou com dificuldade, secou as lágrimas com as costas da mão e tentou recuperar um mínimo de compostura. Eu vou contar tudo para ele hoje mesmo, eu prometo. Patrícia, uma coisa. Ela se virou para me olhar, com os olhos ainda vermelhos e inchados. Eu não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelos meus netos e pelo meu filho. Eles merecem saber a verdade. Eles merecem viver numa família baseada na honestidade, não em mentiras e manipulação. Eu entendo, Helena. E eu vou me tratar. Vou procurar ajuda para esse problema que está me destruindo. Eu prometo que vou ser uma pessoa melhor. Ela disse isso com uma sinceridade que parecia genuína. Mas eu sabia que promessas de viciados em crise nem sempre se sustentam. Quando ela saiu da minha casa, eu me sentei no sofá da sala e respirei fundo pela primeira vez em semanas. O ar pareceu mais puro, mais limpo, como se uma tempestade tivesse passado e deixado tudo renovado. Pela primeira vez desde aquela terça-feira maldita, eu senti que estava no controle da situação, que havia recuperado minha dignidade e minha força.
Peguei o gravador na gaveta e ouvi parte da conversa gravada. Cada palavra estava clara. Cada confissão estava registrada. Se Patrícia tentasse voltar atrás ou inventar uma versão diferente dos fatos, eu tinha todas as provas necessárias. Dr. Antônio ficaria orgulhoso da minha preparação. O domingo passou devagar, cada hora parecendo uma eternidade. Eu tentei me manter ocupada, limpando a casa de cima a baixo, organizando gavetas, preparando mentalmente o que diria para as crianças quando elas voltassem. Porque elas iam voltar. Eu tinha certeza absoluta disso agora. Dona Marlene apareceu no final da tarde, curiosa para saber como havia corrido a conversa. Helena, você está com uma cara diferente, parece mais leve, mais forte. Ela me observou com aquele olhar materno que conhecia todos os meus estados de espírito. Marlene, eu acho que consegui. Acho que ela vai contar a verdade para Rodrigo. Ela estava apavorada demais para arriscar uma denúncia criminal. Contei para ela todos os detalhes da conversa e ela balançou a cabeça impressionada. Minha filha, você foi corajosa. Muitas mulheres da nossa idade não teriam tido essa força para enfrentar uma situação dessas. Ela pegou minha mão e apertou com carinho. Suas netas vão se orgulhar da avó forte que elas têm quando crescerem e souberem dessa história. Na segunda-feira de manhã, o telefone tocou cedo. Era Rodrigo, e pela primeira vez em semanas, sua voz estava diferente. Não mais fria e distante, mas cheia de emoção, quebrada pela dor e pelo arrependimento. Mãe, eu preciso falar urgentemente com a senhora. Posso ir aí agora mesmo? Claro, meu filho. Eu estarei esperando. Não disse mais nada, mas senti meu coração disparar de expectativa e nervosismo. Patrícia havia cumprido sua palavra. A verdade finalmente havia sido revelada. Quando desliguei o telefone, me olhei no espelho do corredor. A mulher que me encarava não era mais aquela Helena quebrada e derrotada das últimas semanas. Era uma mulher madura, digna, que havia lutado pelo que era seu e havia vencido. Era uma mulher que havia redescoberto sua própria força aos 58 anos de idade. Fui para a cozinha preparar café fresco e pão de açúcar com manteiga. Porque muito em breve, se tudo corresse como eu esperava, aquela cozinha voltaria a ter vida. Voltaria a ter risadas de criança, gritinhos de alegria e o barulho maravilhoso de dois pequenos gritando "Vovó!" antes mesmo de atravessar o portão. Enquanto o café fervia no fogão, eu senti uma gratidão imensa por ter descoberto que nunca é tarde demais para lutar pelo que é nosso. Por ter aprendido que a dignidade não se perde com a idade, mas se conquista com a experiência e a coragem. Por ter compreendido que às vezes é preciso enfrentar tempestades para valorizar a calmaria. A batalha não havia terminado ainda. Ainda havia feridas para curar, confiança para reconstruir, relacionamentos para reparar. Mas o mais difícil já havia passado. Eu havia enfrentado minha maior inimiga e havia vencido, não com violência ou crueldade, mas com dignidade, preparação e determinação. Agora, era só esperar para ver se minha família estava pronta para me receber de volta. Para ver se meu filho havia aprendido alguma coisa com toda essa dor desnecessária. Para ver se eu finalmente poderia voltar a ser a avó que sempre fui. Presente, amorosa, mas agora também respeitada e valorizada. O café estava pronto, o cheiro familiar enchendo a cozinha de esperança e possibilidades. Em poucos minutos, Rodrigo estaria aqui, e nossa conversa mudaria tudo mais uma vez. Mas desta vez, eu estava preparada. Desta vez, eu sabia exatamente quem eu era e qual era o meu valor. Desta vez, Helena Cardoso Silva estava de volta para ficar. O domingo chegou e passou sem nenhuma notícia. Eu estava na cozinha, tomando meu café da manhã, quando o telefone tocou. Era Rodrigo, e pela primeira vez em semanas, sua voz estava diferente. Estava quebrada, cheia de dor. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Posso ir aí agora? Ele não disse mais nada, mas eu sabia que Patrícia havia contado tudo. Quando meu filho chegou, eu mal o reconheci. Ele estava com os olhos vermelhos, o rosto abatido, como se tivesse envelhecido 10 anos numa noite. Ele entrou na minha casa e foi direto para o sofá, onde costumava se sentar quando era criança. Mãe, me perdoe. Foram as primeiras palavras dele. Patrícia me contou tudo, sobre o dinheiro,
sobre os jogos, sobre as mentiras. Ele colocou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Eu fiquei ali, em pé, olhando para meu filho destroçado. Parte de mim queria correr, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas a parte mais forte sabia que não podia ser tão simples assim. Rodrigo, você me abandonou. Quando eu mais precisava de você, quando sua esposa estava me destruindo, você escolheu o lado dela. Minha voz estava firme, mas não cruel. Eu sei, mãe. Ela me convenceu de que a senhora estava confusa, que estava perigoso deixar as crianças com a senhora. Eu acreditei porque era mais fácil acreditar que a senhora estava com problemas do que enfrentar os problemas da minha esposa. Rodrigo me olhou. Mãe, eu sou um covarde. Eu deixei que ela maltratasse a senhora, que roubasse o dinheiro que a senhora guardou para as crianças. Eu não mereço ser seu filho. Naquele momento, eu senti meu coração se partir. Porque por mais magoada que eu estivesse, ele continuava sendo meu menino. Rodrigo, você é meu filho. Sempre vai ser. Mas você me machucou profundamente. Você me fez acreditar que eu não prestava mais, que eu era um estorvo. Eu me sentei ao lado dele no sofá. A senhora é tudo para mim, mãe. Sempre foi. Eu só me perdi. E quando ela começou a criar problemas, eu escolhi o caminho mais fácil. Eu escolhi acreditar nas mentiras dela em vez de defender a senhora. Mãe, eu terminei com a Patrícia. Eu pedi para ela sair de casa. Eu não posso mais viver com alguém que foi capaz de fazer o que ela fez. Rodrigo secou os olhos. E as crianças? Perguntei, porque era isso que mais me importava. Elas vão ficar comigo. Patrícia perdeu a guarda. Ela vai procurar tratamento para o vício, como prometeu para a senhora. Ele me olhou. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei como criar essas crianças sozinho. Eu preciso que a senhora me perdoe e me ajude. Era isso que eu havia esperado ouvir por semanas. Mas agora eu sabia que não podia simplesmente voltar ao que era antes. Rodrigo, eu vou ajudar você com as crianças. Sempre vou ajudar. Mas as coisas não vão ser como eram antes. Eu não sou mais aquela mulher que aceita tudo em silêncio. Eu me levantei. Eu descobri que aos 58 anos eu ainda sou capaz de lutar pelo que é meu. Eu ainda sou forte. Virei para olhar para ele. Mas eu também descobri que eu mereço respeito, que minha opinião tem valor. Mãe, eu prometo que isso nunca mais vai acontecer. Eu prometo que vou sempre defender a senhora, sempre valorizar tudo que a senhora faz por nós. Rodrigo, eu não quero promessas. Eu quero atitudes. Eu quero que você me prove, dia após dia, que aprendeu alguma coisa com tudo isso. Naquela tarde, Camila e Pedro vieram me visitar. Quando eles entraram correndo, gritando, "Vovó!", eu pensei que meu coração ia explodir de alegria. "Vovó, por que você sumiu? Eu procurei você na escola todo dia", disse Camila, se jogando nos meus braços. Pedro veio se encostar em mim também. "Vovó teve que resolver umas coisas, minha linda, mas agora eu estou aqui e não vou sumir mais." Eu abracei os dois, sentindo aquele cheiro de criança que eu havia sentido tanta falta. Nas semanas seguintes, nossa vida foi se reorganizando. Rodrigo se mudou para uma casa menor, mais perto da minha. As crianças passavam as tardes comigo, como antes, mas agora era diferente. Rodrigo me consultava sobre tudo, me pedia opinião sobre escola, sobre educação. Patrícia cumpriu sua parte do acordo. Ela procurou ajuda para o vício e está pagando uma pensão para as crianças. Ela tem direito a visitas supervisionadas, mas as crianças ainda não se sentem confortáveis com ela. Hoje, 6 meses depois daquela terça-feira terrível, eu estou sentada na minha cozinha, preparando o lanche para Camila e Pedro. Eles vão chegar da escola em poucos minutos. Mas eu não sou mais a mesma mulher. Eu aprendi que o amor não pode ser construído sobre silêncio e submissão. Eu aprendi que ter 58 anos não significa que eu não posso lutar pelo que é meu. Eu aprendi que às vezes é preciso enfrentar as pessoas que amamos para salvar o que realmente importa. Eu aprendi que a dignidade não é algo que se perde com a idade. É algo que se conquista com a experiência. Hoje, quando olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. Vejo uma mulher que não tem medo de falar não, que não aceita desrespeito, que sabe o seu valor. Vejo uma mulher que lutou por sua família e venceu. E quando Camila e Pedro chegam correndo, quando me abraçam e me contam sobre o dia na escola, eu sei que essa luta valeu a pena.
porque eles têm uma avó que não só os ama, mas que também sabe se fazer respeitar. Meu nome é Helena Cardoso Silva, tenho 58 anos e esta é a história de como descobri que a idade não me tornou mais fraca. Ela me tornou mais sábia.